Olá, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Boa noite, professora Adriana. Boa Boa noite, noite. professora. Boa noite, Boa paz do noite. Senhor a todos. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite, professora. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Que bom, já temos um bom número já. Eu já iniciei a gravação e vamos iniciar o nosso culto, né? Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao culto online mensal da FLAM. Então todo mês a gente realiza esse culto. E o objetivo, em primeiro lugar, é adorar o nosso Deus e em comunhão, e em segundo lugar, a gente se conhecer melhor como família de Deus, né? Então é um momento muito especial, muito caro à FLAM, e é muito bom que você esteja participando. Louvamos a Deus pela sua vida. Sejam muito bem-vindos mesmo. E eu gostaria de começar lendo apenas um versículo que ele está muito relacionado com o culto, que diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios 1, 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Que lindo esse versículo, não é? Que privilégio nós temos de adorar esse Deus tão maravilhoso e tão compassivo, que nos ama e nos acolhe, apesar das nossas limitações. Então, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo a Deus que receba esse culto, que nós estamos prestando a Ele de todo o nosso coração, que perdoe os nossos pecados e que seja uma noite de louvor e honra e glória ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento especial da FLAM. Muito obrigado, Senhor, por cada aluno, cada aluna, cada professor, por todos que estão aqui participando, os que ainda vão entrar. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e que o Senhor nos ajude a confessar e deixar os nossos pecados e viver de acordo com a tua vontade. Pedimos que o Senhor aceite esse culto, Senhor, que prestamos a Ti de todo o nosso coração. E queremos que o Senhor seja adorado, exaltado e engrandecido nesta noite e em tudo que for dito, tudo que fizermos, que o Teu nome seja louvado, seja para o louvor da Tua glória. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. O professor André Botelho já está com a gente? Sim, tô por aqui, Adri. Ah, então já vou passar a palavra para você. Muito obrigada, por aceitar esse convite. Nos sentimos muito honrados com a vida, com a presença do professor André Botelho. Ele é um dos líderes da missão Jovens da Verdade, especialmente na área dos acampamentos. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana, da primeira Igreja Presbiteriana de Arujá, e é o nosso professor de teologia, a prata da casa, mais uma das pratas da casa. Ele tem se destacado muito como teólogo, como escritor e como pregador. Então, é uma honra muito grande, professor André, tê-lo conosco. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E nós vamos, então, agora ouvi-lo. Queremos ouvir a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, no seu coração para nós nessa noite. Então, você está com a palavra. Amém, Adri. Muito obrigado. Obrigado pelo convite
da FLAM, né? O convite para estar com vocês aqui no culto da FLAM. Que bom, né, que a gente tem essa oportunidade de, de ter essa atividade espiritual, né, nos reconhecendo aqui como corpo de Cristo, né, não apenas como escola de teologia, mas essa oportunidade, né, da gente cultuar, né, nos reunir em nome de Cristo, mesmo que à distância, né, mas que bom que a gente pode fazer isso. Então, boa noite a todos os nossos alunos e alunas, Boa e noite. quem mais, né, visitantes aí, quem mais esteja conosco, né, acompanhando esse tempo, né, devocional. É uma bênção e um privilégio, né? A Adriana já nos apresentou. Sou pastor da Igreja Presbiteriana em Arujá, trabalho aqui na missão, cresci na Missão Jovens da Verdade, fui aluno da Adriana, é... Viu, Adriana? Você tem culpa aí nesse cartório também, viu? Ah, essa culpa eu E... quero ter, uma culpa boa. Então, a gente está há muitos anos, né, desde sempre, envolvido com a Missão Jovens da Verdade e com a FLAM também. E hoje tenho o privilégio de fazer parte do corpo de professores da FLAM. Bom, foi me dado, né, a missão de trazer um devocional nessa noite para nós, e eu quero então fazer isso a partir da leitura dos primeiros versículos do Salmo 80. Então, eu vou ler aqui junto com vocês, no Salmo de número 80, apenas os 3 primeiros versículos. Vou até dar uma olhadinha no meu tempo, que eu sou pastor, viu, Adriana? E a gente vai falando, vai falando, vai falando. Então, a gente tem que cuidar aqui do tempo também. Mas vamos lá. Salmo número 80, versos de 1 a 3. Nós lemos assim: Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Até o versículo 3. Vamos ter mais uma palavra de oração pedindo a orientação, bênção de Deus sobre nós através dessa palavra. Senhor Jesus, aqui nos reunimos, Senhor, como teu corpo, irmãos e irmãs de diferentes localidades, diferentes comunidades evangélicas, mas reunidos em torno do estudo das Escrituras, do aprendizado, do crescimento ministerial. E agora, nesse tempo devocional, pedimos que a tua palavra, Senhor, seja viva, eficaz e que possa falar ao nosso coração, ó Deus. Que o teu Espírito tenha livre acesso a nós. É o que nós queremos te pedir no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar um pouco sobre essa expressão que a gente tem no Salmo 80, o pastor de Israel. E a pergunta que eu quero fazer aqui para a nossa reflexão é: qual é a nossa referência
de autoridade? Qual a nossa referência de autoridade? E que referência é essa que a gente traz para o nosso ministério? Eu queria sugerir para vocês que talvez muito mais do que a gente imagina, as nossas referências de autoridade influenciam muito no modelo de ministério que nós vamos construir. Então, se nós temos aqui, né, reunidos, né, nesse grupo da FLAM, homens e mulheres que estão se preparando, muitos já estão em ministério, dirigindo igrejas, dirigindo ministérios. A pergunta que eu faço nessa noite é: qual a sua referência de autoridade? Que autoridade eu e você admiramos quando nós olhamos para fora, né? Nesse universo político, por exemplo, do mundo onde nós vivemos, talvez a gente não saiba o quanto, né, aquilo que a gente vê, admira ou reconhece como autoridade, sim, nos influencia na construção de valores para o nosso próprio ministério. Pois bem, fica aí essa pergunta, essa questão, para você refletir um pouquinho. Mas vamos lá para o verso 1 do Salmo 80. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. O que me chama a atenção nesse versículo, logo de cara, é que aqui existem duas figuras de autoridade, figuras de poder, mas que elas são completamente diferentes uma da outra. Nessa mesma sentença, e isso dirigido a Deus, nós temos a figura do pastor e nós temos a figura do rei. Ao mesmo tempo, aquele que conduz o rebanho como um pastor é também aquele cujo trono, segundo o texto, está na maior das alturas, entre os querubins, cheio de esplendor. Talvez isso não chame a sua atenção num primeiro momento, mas preste atenção que nesse nosso mundo aqui, essas duas pessoas, essas duas figuras, o rei e o pastor, nunca são a mesma pessoa. São lados opostos da hierarquia social. Ser pastor, que é sim uma figura de autoridade, mas o pastor é aquele que cuida dos rebanhos, cuida mesmo, pessoalmente. É ele quem conduz o rebanho. O pastor é aquele que suja as suas mãos com as ovelhas, ele está na terra, ele está ali junto. O seu trabalho dentro do mundo onde nós conhecemos, inclusive do mundo bíblico, é um trabalho subalterno. Agora, já o rei é muito diferente. O rei é aquele que governa. O rei é aquele que exerce autoridade, poder, ele administra pessoas. Ele está no topo dessa pirâmide. Ele administra recursos. Ele está no trono. Então, olha que interessante. Deus se revela a Israel como a verdadeira referência de poder e autoridade. E esta deveria ser a nossa referência de poder e autoridade. O rei servo. Esse rei pastor, ou esse pastor que é rei, a gente pode escolher aqui, mas é isso que está sendo revelado, é isso que a gente tem aqui nesse salmo, um rei pastor, um pastor
rei, né? Mostra essa referência, esse modelo para Israel, o rei servo. Aquele que, olha só, ao mesmo tempo tem toda a autoridade, todo o recurso, todo o poder, como um rei deveria ter, mas ao mesmo tempo é aquele que serve os seus súditos, aquele que cuida do seu povo de uma maneira pessoal. É quase impossível a gente pensar, né, no nosso mundo, né, esse modelo de autoridade, esse modelo político, né, no mundo onde a gente vive. Mas esse é o modelo bíblico. E é muito, muito importante que a gente entenda isso. Eu quero ilustrar com 2 exemplos bíblicos. Primeiro exemplo é Davi. Davi é o grande símbolo da monarquia em Israel. Davi, ele é o pastor que se tornou rei. Essa é a história de Davi. Davi é o pastor que leva o seu cajado para o trono. Tem um texto bastante emblemático lá em 2 Samuel 7:8, que diz assim: é Deus falando com Davi através de Natã, profeta. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde cuidava de rebanhos, para ser o soberano do meu povo, do povo de Israel. Olha como é explícito o plano de Deus para Davi e que esse processo sempre foi o plano de Deus. Tirar Davi das pastagens, da sua condição de pastor e ser o soberano de Israel. O cajado, né? O cajado, ele é o símbolo da autoridade do pastor. Mas com ele faz o quê? Ele defende as suas ovelhas, ele protege, ele também disciplina, ele conduz, ele mostra o caminho. Então, veja, o aprendizado de Davi e que ele deveria levar para o seu reinado, e era assim, esse é o plano de Deus, é esse aprendizado e essa humildade da sua experiência como pastor. E ele deveria tratar o seu povo como a um rebanho que precisava de pastor. A experiência de protetor do rebanho, Davi, né? Aí a gente sabe da história, né? Ele protege suas ovelhas, o episódio do leão, o episódio do urso. Esta atitude que deve ser levada àquele que governa, aquele que está à frente do povo, aquele que ministra ao povo, né? A atitude do pastor, aquele que cuida. Então veja, irmãos, que coisa bonita. Deus prepara Davi através da sua experiência de vida, para que ele seja o quê? Um bom rei. Um rei pastor. Um rei que cuida do seu povo, que zela para o seu povo. A pergunta que a gente faz, olhando para a história, é: Davi foi bem sucedido nisso? Davi conseguiu? Davi aprendeu a lição que Deus colocou para ele, o ensinou com a sua experiência de vida? Fica a pergunta. Talvez ele tenha acertado, tenha errado, cometeu muitos erros que não mostram essa humildade que ele deveria ter. Quando a gente olha um outro personagem, muito importante na liderança de Israel, Moisés,
a gente vai ver que ele também teve uma experiência semelhante. Moisés, ele foi formado no Egito, né, na corte, mas antes de ser o líder do povo de Deus, ele foi forjado no deserto como pastor. Ele teve também esta mesma experiência. Olha que interessante. Ele foi talvez o principal líder da formação do povo de Deus, do povo de Israel. Bem, mas vamos lá. As Escrituras apresentam um outro exemplo deste modelo de governo. E esse é o exemplo do rei que se tornou pastor. Nós temos um outro exemplo, né? O primeiro de Davi é do pastor que se tornou rei, mas nós temos o exemplo do rei que se tornou pastor. Nós temos o exemplo daquele que desce do trono e troca o cetro pelo cajado, né? E a sua autoridade, realeza, né, passa a ser demonstrada no campo, junto das suas ovelhas, né? Nós estamos falando de Jesus. Jesus é o rei que troca o cetro pelo cajado, o trono pelo cajado, né? Um dos textos que vai dizer isso de uma forma muito clara é Filipenses 2, de 5 a 7. E olha, aqui Paulo já coloca Jesus como exemplo a ser seguido, uma atitude, um modelo, uma referência. Lembra o que a gente falou no início? Qual a sua referência de autoridade? Olha o que o apóstolo Paulo nos recomenda. Seja a atitude de vocês, Filipenses 2:5, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Então, Jesus é esse que sai do trono, tira sua coroa, assume o cajado e vai para os campos juntos das ovelhas, vem, né, para esse nosso contexto dos homens limitados e pecadores. Jesus reclama para si, sim, o título de Senhor, mas ele o faz na condição de servo e na condição de amigo, que é o que ele chama seus discípulos. E aí, quando a gente lê novamente o Salmo 80, a gente consegue entender esse modelo de autoridade que nos é dado, né? Vamos lê-lo novamente. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim, Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. A boa notícia aqui, meus irmãos, é que o nosso Deus é Deus Rei, tem toda a autoridade, tem toda a riqueza, tem todos os recursos. Não pode ser questionado ou resistido na sua autoridade, é Deus Rei mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é Deus pastor. Deus pastor, extremamente cuidadoso, atencioso, presente na vida do seu povo. E quando o povo clama por salvação, vem, pastor de Israel, vem, meu Senhor, vem salvar-nos. Esse é um Deus que pode vir, porque ele é Deus pastor, né? Quando eu leio esse texto, é como se aqui nós tivéssemos um chamado que é respondido depois na parábola de Jesus da ovelha perdida, daquele pastor que sai em busca da ovelha que se perdeu, que precisa de salvação, que precisa de resgate.
Agora, se fosse uma autoridade como dos modelos humanos, aquela ovelha estaria perdida. Porque ele tem as outras tantas, né? Milhares ali, todo o seu reino, toda a sua riqueza. Por que ele vai precisar de uma ovelha? Uma que se perdeu e se desgarrou. Mas aí, então, meus irmãos, nós temos esse modelo de autoridade. E aí eu volto à nossa pergunta inicial, já caminhando aqui para a conclusão desse devocional. Qual é o nosso modelo de autoridade? E que modelo é esse que a gente traz para a nossa vida e para o nosso ministério? Será que é o Deus de Israel, o Deus pastor, o rei pastor? Será que é Jesus Cristo, esse pastor das ovelhas, o nosso Senhor? Jesus, quando estava com seus discípulos, falando sobre isso, lá em Mateus, no capítulo 20, ele diz algo muito importante. Eu quero encerrar com essa palavra de Jesus. Ele diz: Jesus chamou seus discípulos e disse, lá em Mateus 20, 25, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Essa é a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus vem com esse alerta. Ele diz, a referência de autoridade lá fora, vocês já sabem como é. E Jesus está falando ali no seu contexto, há mais de 2000 anos atrás, mas nada mudou. Quando a gente olha, né, o governo, quando a gente olha a política, quando a gente olha a referência de autoridade, seja ela também, né, na área empresarial, seja o que for, exatamente o mesmo, né? Domínio, exercer poder, né? Opressão sobre as pessoas. E Jesus diz, isso não é o nosso modelo. Jesus se apresenta como o modelo do pastor, do Senhor que é servo. Então, queridos, essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Eu, você que está aí se preparando para o ministério, estudando, né? Eu refaço a pergunta: qual a nossa referência de autoridade? É Jesus? Por que isso é tão importante? Porque é isso que você vai aplicar no seu ministério, na sua vida, no trato com as ovelhas de Jesus. Quando Jesus diz isso aqui para os discípulos, lá em Mateus 20, é porque eles já estavam discutindo quem era o maior entre eles, quem que ia sentar à direita, quem que ia sentar à esquerda, quem que ia receber honra, quem que isso, quem que aquilo. E Jesus diz, olha, essa referência que vocês estão puxando lá de fora não é a referência do reino de Deus. Olhem para mim, eu sou o exemplo de vocês. Olhem para o Deus de Israel. Senão o nosso ministério não vai refletir o ministério de Jesus. E é isso que é importante. O nosso ministério precisa refletir o ministério de Jesus. Então, o nosso modelo, o nosso conceito de autoridade precisa estar bem direcionado. Nesse tempo em que a política fala tão alto, né? Onde os cristãos querem participar, se posicionar, não se esqueça disso. Nós temos um modelo bíblico de autoridade, uma referência de poder, e a gente não pode confundir. É o nosso Senhor Jesus, é o Rei Pastor. É aquele que deixou seu trono, sua coroa, e
e veio habitar entre nós e mostrar graça e verdade. A Adriana leu no começo do culto, né, uma passagem que fala do Deus Consolador, o Pai de toda consolação. Nós não podemos nos esquecer dessa referência, né? Quem é o nosso Deus? Quem é essa autoridade sobre nós? É esse que cuida. Então é esse o modelo de ministério que nós construímos também na autoridade de Jesus. Amém? Me permita orar mais uma vez antes de devolver a palavra à Adriana para continuidade aqui da programação. Senhor, agradecemos mais uma vez esse tempo que o Senhor nos permitiu e nos permite estar juntos. E obrigado, Senhor, porque a tua palavra de fato nos revela o teu exemplo e o modelo que o Senhor construiu de autoridade desde o Antigo Testamento, desde os primeiros líderes que foram forjados para guiar o teu povo. O modelo era sempre o mesmo. Nos ensina, Senhor, a olhar para Jesus e entender de que forma devemos construir o nosso ministério, que de forma devemos tratar nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos que são as suas ovelhas. Pedimos isso, Senhor, abençoa a Flan, abençoa, ó Deus, esse ministério, abençoa a cada aluno, aluna, cada um que está aqui junto conosco, se preparando, estudando, ó Deus, que o Senhor possa visitar e edificar, Senhor, o ministério de cada um. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada, pastor André, por ser instrumento do Senhor nessa noite para nos abençoar tanto. Que presente essa palavra, presente de Deus. Estamos gratos e alegres porque Deus falou conosco. Muito obrigada. Então agora nós vamos continuar ouvindo a voz de Deus através de vocês, né? Alguns alunos se prontificaram a dar o seu testemunho. Então, eu vou chamar o Júlio César de Sá Rocha, está com a gente? Tô aqui, professora, tudo bem? Falando da Bahia. Tudo bem, Júlio. Então, você está com a palavra para contar o que Deus fez na sua vida. Você tem 6 minutinhos, tá bom? Eu vou Pode ser mais falar. objetivo. Assim, primeiro, é um pouco. Eu sou professor, e o professor, eu vou falar 2 minutos. Tá? Eu tô aqui com minha esposa aqui do lado, Lília. Nós congregamos na Igreja Batista de Vila do Atlântico, aqui em Salvador, aqui na Bahia. Tá? E a BVA fica em Lauro de Freitas, é o polo da FLAM. Tá? Então, primeiro eu queria dizer que Deus é um Deus de detalhes. Então, eu queria agradecê-la, a professora Adriana Rezende, agradecer ao pastor André Botelho, agradecer aos colegas. E eu não tive a oportunidade de participar das atividades online, porque cheguei já agora, há pouco tempo, embora estou assistindo tudo aí no vídeo, nos textos, mas Deus quis que eu entrasse no culto. E eu quero dizer que esse Deus de detalhes, esse Deus que acolhe, não é só um Deus que cura, mas é um Deus que cuida das nossas vidas, sempre e por tudo. E eu queria dar um testemunho que não é de saúde agora. Eu vou ter a oportunidade de testemunhar sobre cura, mas hoje eu queria falar que Deus se importa tanto conosco, que Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. E eu e minha esposa, nós fizemos diante de um oferecimento, demos uma entrada numa casa. Não oramos como deveríamos orar. E por um ano nós pagamos a casa, mês a mês, mas tínhamos que vender um outro imóvel para conseguir assumir essa casa. Tá? E as coisas mês a mês aconteciam, a gente não conseguia vender a outra casa, e não conseguia mais pagar essa casa nova. E um dia a gente foi nesse local e nós oramos profundamente.
E Deus diz: devolva essa casa. Sentimos no nosso coração. Eu não estou nisso. Oramos profundamente. E a construtora disse: ó, se você devolver, você vai perder metade do investimento. E aí a gente sentiu no coração Deus dizer assim para a gente: ó, é melhor perder comigo do que ganhar para o mundo. E nós devolvemos essa casa. Uma semana depois, perdemos metade do valor. Mas uma semana depois, Deus disse: olha, estou provendo a você de novo, o mesmo valor que você perdeu, você está tendo aí de novo para você. Me obedeça. Foi isso que Deus falou nos nossos corações. Então, eu queria dizer que a gente pensa que não, mas o Deus, ele cuida da nossa família, ele cuida da nossa casa, ele cuida do nosso ministério, mas ele cuida também das nossas finanças. Que a gente seja prudente e sábio e consulte Deus em tudo. Não só nos grandes problemas ou grandes, mas que tenhamos gratidão com Deus. Então, eu queria esse testemunho que eu queria dizer para vocês, colegas. E falando aqui da Bahia, dizer que a FLAM é uma bênção, é uma oportunidade da gente buscar em profundidade. É isso. Boa noite, muito obrigado. Que Deus abençoe. Muito obrigada, Júlio. Deus abençoe sua vida, a vida da sua esposa e toda a sua família. Muito obrigado por essa palavra, muito abençoada. Agora a gente vai ouvir o Lucas de Oliveira Cruz. Está aqui com a gente? Oi, professora. Oi, pode falar, Lucas. Tô aqui no carro que eu precisei ir no mercado hoje. Bom, eu quero testemunhar a maior alegria que Deus deu na minha vida, né? Que foi a minha salvação, né? Eu me converti aos 25 anos, eu era do ocultismo, né? Eu era satanista. E, e aí bom, eu não vou entrar muito em detalhes, né? Mas eu senti assim, eu tava sozinho em casa, na casa que eu morava na época, e eu senti um aperto no coração, assim, como uma angústia, né? E aí eu falei, vou tomar um passe, né? Sei lá, fazer alguma coisa para passar isso daí. Alguma feitiçaria, né? Que eu tava acostumado a fazer muita feitiçaria. E aí eu falei, bom, vou fazer alguma coisinha para passar. Só que quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu vi o tempo parar, assim, sabe? Ao meu redor. Foi uma experiência bem sobrenatural. E, e quando soltou o tempo, assim, chegou duas mensagens juntas no meu celular. Uma escrita e outra um áudio. Eram dois camaradas meus e os dois falavam, vá para a igreja, né? E aí eu falei, pô, que doideira, né? A gente odiava a igreja junto e eles mandando ir para a igreja deve ser alguma coisa muito séria. Eu peguei a bicicleta que eu tinha e fui, né? Eram uns 40 minutos daqui para a igreja, pelo menos a igreja que eu conhecia, né? Eu sou de São Paulo, tem uma igreja em cada esquina, mas a igreja que eu conhecia era uns 40 minutos. E aí eu cheguei na metade do caminho, mais ou menos, eu parei a bicicleta para atravessar a avenida e comprar um cigarro, né? Esperar o farol fechar, que eu fumava muito. E aí eu pensei comigo, eu nem falei nada, só pensei assim, olhando pro farol, falei, Senhor não, né? Na época eu falei, Deus, se você existe, me dá um salve, tá ligado? Porque se eu for e voltar, pra mim é pior. E aí eu terminei de pensar, eu nem falei nada. Um homem falou assim do meu lado, Jesus te ama, jovem. Eu olhei, eu tava na porta de uma igreja dessas bem pentecostal, assim. Eu falei, é nada. Atravessei a avenida ainda, comprei meu cigarro e voltei e falei assim, cara, vou dar uma pavor nesse maluco. Se ele firmar mesmo, é que é de Deus. Se ele ressabiar, eu vou ir pra cima, né? E aí eu já cheguei, eu era meio maloqueirinho, né? Falei, vai, doidão, repete o que você falou, tal. Aí ele botou o dedo no meu peito e falou assim, Jesus te ama, tem um plano na sua vida, te chama pra levita, e começou a profetizar na minha vida. Eu travei, assim. Aí ele falou, e eu falei, cara, você me deu um sinal. Ele falou, é meu Deus, e posso te falar? Segue seu caminho. Entrou na igreja e fechou a porta. Aí eu falei, amém, né? Continuei. Aí continuei, né, o caminho. Quando cheguei mais ou menos uns 15 minutos para chegar na igreja, eu pensei de novo, falei, Deus, eu queria orar, mano, mas eu não sei orar, eu não cresci numa família religiosa, eu sou o único cristão da minha família, assim. Tem alguns tios, mas são mais distantes, né?
E aí eu lembrei do Pai Nosso. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo que me convenceu, né? Lembrou do meu coração, mas na hora eu lembrei do Pai Nosso. Aí eu comecei, né? Pai Nosso, no céu, amém. Quando eu falei amém, eu senti uma mão no meu pescoço, como se fosse uma mão, né? Puxando meu pescoço assim. E ali eu entendi, eu falei, cara, eu vou morrer, né? Se eu não chegar na igreja, eu vou morrer. Eu comecei a apertar o passo para chegar na igreja. E eu comecei a sentir uma opressão física mesmo, sabe? Pra, né? Parecia que tinha uma coisa que trombava assim em mim. Eu tinha dread na época, hoje já foi-se embora, né? Mas na época eu tinha dread, parecia que puxava meus dread, alguma coisa assim. E enfim, cheguei na igreja. Cheguei torto, assim, porque parecia que tinha uma mão que me apertava do lado. E aí eu falei pro cara, eu preciso de ajuda. Ele falou, não, claro, né? O que você precisa? Eu falei, só preciso assistir um culto, mano. Aí ele falou, não, beleza. Entra aí, né? De boa, normal. Aí eu falei, eu cheguei muito atrasado. Ele falou, não, o louvor deu uma estendida, o pastor vai começar a pregar agora. Eu falei, amém. Entrei, fiquei no cantinho da igreja, né? Que nem um gato acuado, ouvindo a pregação e aquela pregação falando no meu coração, né? Primeira vez, assim, que eu tinha ouvido a pregação falando direto pra mim, assim, sabe? Como eu falei, eu não cresci na igreja, né? Então, aí o pastor terminou de pregar, né? Apelo, fez o apelo. Eu levantei a mão e repeti a oração, porque, né? Quando o mistério é muito, você nem pergunta, você só vai. Falei, amém, né? Vamos lá. Aí fiz oração. Quando terminou a oração, teve um último louvor, normal, liturgia do culto. E aí eu senti como se fosse um fogo que começou do meu pé, assim, e foi subindo, eu fui acompanhando com o olhar, e ele parou no meu coração. Tipo, não foi um arrepio, né? Que alguma coisa passou. Eu senti como se fosse queimando, assim, subindo e parou no meu coração. E quando parou, assim, no meu peito, eu caí ajoelhado e comecei a chorar. Copiosamente, pedindo perdão para Deus por tudo que ele tinha, por tudo que eu tinha feito, né? Eu entendi a loucura que eu tava vivendo e as doideiras que eu tinha feito com a minha vida. E aí eu comecei a pedir perdão para Deus por tudo, né? E aí eu falo que eu realmente foi a hora que eu me converti de verdade, porque eu ouvi Deus falando no meu do meu lado, assim, audivelmente. E Jesus falou assim para mim: cala a boca, mano. Nervoso. Cala a boca. Eu olhei assim, sabe quando você tá chorando naquela oração e tal, e alguém te chama, te tira daquele ambiente? Eu saí daquele ambiente, sabe? E aí eu olhei pro lado e só tava eu ajoelhado. Eu tava no cantinho da parede, só tava eu ajoelhado, todo mundo em pé. Primeira coisa que me veio na cabeça foi, fiquei maluco, né? Bateu a nave, fiquei doido. Naquele dia eu não tinha usado nenhum tipo de droga, né? Se eu tivesse usado qualquer droga, eu acharia que fosse brisa, sei lá. Mas aí Jesus falou de novo, assim, eu com o olho aberto olhando assim, ele falou, cala a boca, levanta, eu levantei num pulo. E aí eu levantei, eu tive uma visão assim, que tinha eu, um nada assim na minha frente, um abismo preto, e a galera tocando, né, a equipe de louvor tocando lá na frente. E eles, saía ondas de luz deles, assim, muito louco, assim, eu pensei de novo, fiquei maluco. E aí Jesus falou pra mim assim, é lá que eu quero que você esteja, mano. Não é no chão todo sujo, todo zoado. Então volta, filho. Troca suas vestes que você voltou para casa. E aí eu voltei para aquele ambiente no culto que eu tava. E aí sim, conscientemente eu ajoelhei e comecei a orar e agradecer a Deus, que eu falei, pô, Deus me salvou, não só da droga, né? Não só da promiscuidade, não só da loucura que eu vivia, mas Deus me salvou de mim, sabe? Eu, com ocultismo e magia negra, consegui tudo o que eu quis até os 25 anos. E até os 25 anos eu me matei, sabe? E para a glória de Deus, ele me salvou. E se não fosse pela vontade dele, eu já estaria morto e eu iria para o inferno com vontade. Eu queria ir para lá, merecia. Se tem alguém aqui que merece ir para o inferno, sou eu, que fiquei 6 anos no ocultismo, 6 anos no satanismo, servindo a eles, né? Eu mereço ir para o inferno mais que todo mundo. E Jesus me sabotou. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. E aí essa é a minha história que foi uma conversão assim do dia para noite. Eu parei com todas as drogas, fechei todos os contratos, que eu sou fotógrafo, né? E músico e tal. Eu fechei todos os contratos que eu tinha, passei a viver integralmente para a igreja. E hoje estou casado, tenho uma filha, para a glória de Deus. E estou caminhando com Jesus já desde 2019. Faz 7 anos aí que estou caminhando com Jesus para a glória de Deus.
Amém. Louvado seja Deus, Lucas. Que bênção maravilhosa. Graças a Deus. Muito obrigada por compartilhar. Agora a gente vai ouvir o Francisco. Francisco Silva Pires. Oi, boa noite, a paz para todo mundo. A paz, boa noite. Então, né, glória a Deus por esses testemunhos, né, maravilhosos. Eu também tenho vários, né, mas eu vou escolher um que é específico até com a nossa a faculdade, né? Eu sempre tive vontade de fazer uma graduação de verdade, né, nível MEC, né, estudar com professores capacitados e evoluir na presença, né, e na palavra de Deus. Só que às vezes era muito complicado para mim, né? Principalmente assim, na área, assim, um pouco na área financeira, né? Sobrar o dinheiro para mim pagar o curso, né? Tanto que eu tentei fazer o primeiro período do ano passado, só que eu acabei perdendo a época da prova, né? Mas aí eu me programei para segundo semestre, né? Só que nesse período eu estava orando, né? Pedindo confirmação ao Senhor se seria, né, isso mesmo que Deus queria. Aí eu fiquei, Senhor, mas diante de tudo isso, como é que eu vou pagar, né? Como é que eu vou pagar a mensalidade? Aí, diante de Deus, eu estava refletindo sobre como é que ia ser. Aí uma irmã lá da igreja, no culto, olhou para mim e disse assim, meu filho, Deus falou comigo que eu sei que você quer estudar, só que você está, né, um pouco apertado, não está conseguindo. Fique tranquila que o primeiro semestre eu vou pagar até você se, né, estabilizar mais e aí conseguir ir pagando. Aí o semestre passado eu não paguei nada, foi essa irmã que pagou para mim. Aí eu consegui, né? E nesse período até eu teve um aumento de salário, né? Nesse período, né? Milagrosamente até aumentou meu salário. E aí daí para frente agora desse semestre eu assumi tranquilo, não tá pesado para mim e vamos até o final, em nome de Jesus. E a irmã falou, viu? Era Deus falando só você iniciar, até você queria um sinal maior do que esse. Eu falei, Deus, depois dessa eu não reclamo mais de nada. Eu não tenho mais nada a falar. E aqui estou, né, estudando aqui o segundo semestre, firme e forte, e vamos até o final e depois que terminar a graduação, fazer a pós e bora para cima, em nome de Jesus. E aí vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e aproveitando que cada aula é uma maravilha, cada culto é uma maravilha e glória a Deus por isso e eis-me aqui, estou para aprender aqui cada vez mais. Amém. Louvado seja Deus. Que bênção. Obrigada por compartilhar. E agora o último testemunho da noite é o Dancon. Vai falar para gente o que Deus fez na vida dele. Tá com a palavra, meu irmão. Graças e paz, pessoal, tudo bem? Me chamo Duncan, mas também podem me chamar de DK, às vezes é um pouco complicado de ler meu nome. Pessoal, vou ser breve, tá? O pessoal do presencial, acho que já participou um pouco desse testemunho, porque semestre passado eu tive alguns problemas e eu acabei compartilhando com alguns deles. O Litício, eu lembro de ter falado com o Litício, com o Abner, mas o que acontece? Eu Eu nasci com um problema, né? Grosso modo, é um problema alérgico, né? Mas é um problema crônico de alergia e de imunidade. E ele sempre se manifestou muito nos olhos, na região dos olhos. Então, desde muito pequeno, assim, meus olhos sempre foram bem infeccionados e uma série de crises. Isso ocasionou na perda da minha visão a partir dos 20 anos. Então, hoje eu tenho 33 anos. Então, quando eu tinha 20 anos, foi diagnosticado com um problema na córnea, que é um problema comum hoje, que se dá muito em jovens. Acredito que você já deve ter escutado sobre o ceratocone. Só que no meu caso, danificou as duas córneas, e por ter esse problema de alergia, eu não conseguia fazer nenhum procedimento, né? Tem alguns procedimentos que você consegue fazer para poder retardar o processo da perda de visão, mas eu nunca consegui, nunca deu certo porque o meu corpo sempre rejeitava. E aconteceu que durante 10 anos fui passando por isso, né? E a perda de visão sempre aumentando.
E aconteceu que eu fiquei quase 100% sem visão. Isso tem mais ou menos uns 2 anos. Em 2024, em maio de 2024, eu fiz a primeira cirurgia, porque nesse meu olho direito, a minha córnea ela chegou a um nível tão hard assim que ela abriu, né? Então eu praticamente perdi toda essa visão aqui. E eu fiquei com um paciente bipaldo, então esse caso era um transplante de córnea, né? E transplante de órgãos é um pouco burocrático, mas assim, eu fiquei em questão de uma semana, algo assim que não acontecia em 10 anos, aconteceu em uma semana, eu consegui fazer esse transplante de córnea. E ali foi um outro processo, né? Um novo processo de recuperação. Em junho do ano passado, eu fiz uma segunda cirurgia nesse mesmo olho. Fiz o transplante, depois eu fiz uma pequena cirurgia de catarata, né? Que você coloca uma lente intraocular. E assim, foram processos da minha vida, só que o que acontece? Acho que foi a última aula, se não me recordo, foi a última aula do Binja, no semestre passado. Tinha até, o Jaziel estava na sala, tinha outros 3 pastores ali, nível Jaziel, de idade, e o pessoal, e o Binja, ele sempre abre as aulas dele com um devocional, e eu lembro dele ter falado sobre aquele texto de Paulo, até marquei aqui a referência, 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7, que Paulo ele descreve o espinho na carne dele, né? E eu já vi pontos teológicos, e o bicho até falou isso, de o espinho na carne ser um problema visual de Paulo, né? Eu lembro de ter falado pro Binja na hora, eu falei, Binja, eu, eu gosto muito dessa passagem porque eu me identifico, né, com essa parte da visão. Porque durante anos eu lia isso, tinha esse conhecimento, esse entendimento de que seria a visão de Paulo, e eu sempre me via ali. E assim, na esperança de um dia Deus curar meus olhos, na minha visão, é, mas sempre entendendo aquela passagem como algo que não ia afetar o meu ministério, né? Então, nunca deixei de cumprir com o que Deus me colocava, ou em liderança, ou em alguns outros projetos, né? Mas aconteceu dele tirar esse espinho na carne. Ainda preciso fazer procedimento nesse olho. Mas assim, naquela aula, eu lembro de ter compartilhado isso e algumas pessoas não sabiam, né? O próprio Ben já não sabia. Aí quando eu falei, assim, da gravidade, porque assim, ali eu entendi que era um testemunho, porque durante anos sempre quis estudar teologia. Sou formado em outras áreas, mas sempre fui apaixonado por teologia, mas eu vi essa dificuldade de poder, às vezes, ler. Sempre li muito. Para vocês terem uma ideia, tipo, era uma distância mais ou menos assim para poder ler alguma coisa. Para conversar com alguém, eu não via as expressões. Hoje ainda tem uma dificuldade, assim, às vezes, de demonstrar reação, sorriso e tal, porque isso foi me moldando, né? Sendo uma pessoa um pouco mais fechada, assim, em expressões. Mas é um milagre, né? Não esperava que um dia Deus ia me curar, mas tinha esperança nisso. E hoje eu estou em uma sala de aula, posso ler tranquilamente, e graças a Deus. É isso. Maravilha, louvado seja Deus. Gente, que privilégio nós tivemos essa noite, não é? Ouvir uma palavra de Deus tão gloriosa, trazida pelo nosso querido professor André, ouvir esses testemunhos tão edificantes. Eu fui realmente muito abençoada, tenho certeza que todos vocês foram. Muito Eu obrigada a também. todos que Glória a Deus. deram. Amém, né? Muito obrigada a todos que deram o seu testemunho. Vocês foram instrumentos de Deus para nos abençoar. Vão abençoar os outros que vão ver essa gravação depois. Muito obrigada, pastor André, mais uma vez, pela palavra tão ungida, tão abençoada. Louvado seja Deus! Estamos alegres pelo que o Senhor fez. Deus os abençoe, uma excelente noite. E o próximo culto pode ser você. Ore a Deus. Quem sabe você que vai dar o testemunho no próximo culto, não é verdade? Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigada. Fiquem na paz. Amém. Deus Tchau, abençoe a tchau. todos. Tchau. Tchau, tchau. Paz do Senhor Tchau, a boa todos. Boa noite. noite. Paz, boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor a todos vocês. Amém. 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 Boa noite. Paz do Senhor. A paz.
Paz, boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Jaque quer falar? Já que é o Carlos? Ah, não, só tô dando boa Não? noite mesmo. Então tá bom. Hoje hoje é Tá meu bom. primeiro dia aqui também, com vocês aí, e glória a Deus. Iniciei também agora, né, dia 21, que eu entrei de verdade, e vamos nessa aí. Também sou aqui da polo aqui da IBVA. Amém. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. Deus abençoe. Tchau. Amém.